Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Lei de Ohm, uma das leis mais importantes da eletricidade. A Lei de Ohm ela estipula correlações entre a tensão, entre a corrente e a resistência elétrica. Essa é a primeira lei de Ohm. A segunda lei de Ohm estipula uma relação entre o comprimento do material, entre a sua resistividade interna que cada material tem, e também a sua área. Então, essas duas leis são importantíssimas e são essenciais para o desenvolvimento de tecnologias e aplicações tanto na eletrônica quanto na eletrotécnica. São leis físicas que foram deduzidas e são essenciais. Não conseguimos fazer nada na elétrica sem ter um conhecimento mínimo básico dessas leis que vão influenciar em todas as áreas da eletricidade. Ah, mas eu só gosto de eletrônica, não vou usar isso? Usa. No desenvolvimento de placas eletrônicas, se você não tiver um bom conhecimento na lei de Ohm, você não vai conseguir fazer uma linha numa espessura certa, você vai ter problemas em determinados materiais. Ah, mas eu vou trabalhar com eletrotécnica, com potência. Beleza, e agora vamos ver como é que vai ser o comprimento do fio, o bitol do fio. Tudo isso a gente estuda na lei de Ohm. De começo, ela é um pouco complexa, mas é uma lei que a gente tem que trabalhar, batalhar, martelar em cima até decorar os seus principais métodos. E eu falei decorar, não existe outra saída, até algumas foram buscadas outras alternativas pedagógicas e infelizmente não tem. A lei de Ohm é aquela lei que você vai ter que tatuar no braço de vocês para quem for trabalhar com elétrica e outras áreas também quando forem nem que dar uma olhadinha de longe na eletricidade, vão ter que ter esse conhecimento e lembrar desses fundamentos principais. Então vamos aqui enrolar um pouco menos, vamos direto à primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela faz essa relação. A fórmula é V igual a I dividido por R. Mas quem que é o I? Quem que é o V? Quem que é o R? O V é a tensão, que o pessoal chama erroneamente de voltagem, mas é a tensão elétrica. São quantos volts? Na nossa tomada são 220 volts, numa pilha 1,5, numa bateria às vezes 9 volts, numa bateria de carro 12 volts a 14 volts. O I, quem que é esse I? O I talvez seja o mais diferente ali que a gente tem que deduzir. O I é a corrente elétrica que está passando. O pessoal fala erroneamente de amperagem, mas amperagem não é bem assim, tá bom? E o R é a resistência elétrica. Beleza? Essa é a lei de Ohm. E aqui, ó, manipulando a fórmula, somente trabalhando a algebreira, a matemática. Lembra aquela lei que você vai isolar o R, o que está multiplicando, como o R que está multiplicando, ele vai passar? Dividindo. Então, I, quando eu quero só achar o I, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, eu vou achar o meu R. Tá bom, gente? Não tem muito segredo, vejamos que é uma lei tranquila de se trabalhar e vocês vão mexer bastante com ela, tá bom? E agora aqui uma outra observação, eu quero achar minha resistência. Pô, mas a resistência, professor, é R igual a V dividido por I, tá bom, gente? Gente, eu estou preparando uma planilhazinha para vocês e nós vamos estudar todas essas leis de uma forma mais prática, mais matemática. A gente não vai estar lá direto na placa, na protoboard, seja qual placa for, mas nós vamos estar trabalhando muita matemática através de planilhas e também de simuladores. O primeiro passo que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nós vamos aqui abrir uma planilha, eu vou mostrar para vocês, e nessa planilha já está mais ou menos pronto. Essa parte que eu fiz aqui primeiro, gente, não se assuste. Essa parte, vocês podem desenhar, podem fazer do jeito que vocês quiserem. Quem tem uma noção básica de Excel, de Google Sheets, vai dominar isso daqui tranquilamente. E o que é? Você vai só escrever. Eu já fiz a parte, eu já pulei a parte que está tudo escrito. Se vocês tiverem alguma dúvida, professor, eu não sei escrever ali, não sei fazer, não sei deixar nossa formatação bonitinho, sem problema, gente. Meu objetivo não é esse, tá bom? O objetivo é que a gente trabalhe as fórmulas. Para mim, o que importa são as fórmulas, tá bom? Então, nós vamos dar uma olhada um pouco lá na animação e um pouco aqui. Vamos lá, na primeira lei de Ohm, atenção, para mim achar que é a resistência. Qual que é a fórmula da resistência? Olhem aqui, ó. R igual a V dividido por I. Então vamos lá na minha planilha e vamos aqui na primeira para achar a resistência. Olhem só. Então o que? Eu preciso achar aqui a minha resistência. Então eu coloco o meu sinal de igual e faço assim. Quem que é meu V? O meu V é essa célula aqui, ó, B. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui na B2 dividido
dividido por B3. E aqui eu vou ter a minha fórmula do V. Ah, mas não tem valor nenhum aqui. Então vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos colocar o valor 220 dividido aqui por... Vamos colocar aqui 22 amperes. Olha ali, ó, já deu 10 ohms. Então é simplesinho, ó, eu já tenho a minha resistência. Até eu vou colocar uma outra cor aqui. Vamos colocar aqui um... acho que é rosa, roxo, eu não sou muito bom de cores. Vamos colocar aqui uma cor diferente para cada uma delas, para que vocês entendam que essa parte ali é o que vai ser calculado. Tá bom, gente? É bem simples a matemática da lei de Ohm. Beleza, agora vamos achar a nossa corrente. Para achar a nossa corrente, vamos lá. O I é igual a V dividido por R. Então, eu venho aqui na planilha. O meu I é igual a V, que seria a minha tensão, dividido por R, que é a minha resistência, e dou Enter aqui. Pô, professor, mas não está escrito nada aqui. Calma. Vamos fazer essa fórmula aqui é diferente. Eu vou colocar aqui o V igual que está aqui. E aqui eu vou colocar o 22, eu vou colocar o 10, que está aqui, e vamos ver o que acontece. E o 22, então os resultados fecharam. Olha aqui, os mesmos valores fecharam. Beleza, agora vamos achar a tensão elétrica. A tensão elétrica, gente, nós temos que ver que como as duas ali foram multiplicação, a tensão... Opa, aqui está errado, né, a planilha. Já vou apagar aqui, já vou corrigir. Vou colocar aqui a corrente. Corrente, aí isso vocês já aproveitam e já vão aprendendo Excel, para quem não conhece. A gente sempre trabalha em céu a céu. Então, para mim achar a tensão é igual o I, que seria o A, vezes... O vezes aqui, observe que é sempre o sinal, aquele estreladinho, aquele asterisco que tem. Para quem não sabe, asterisco, estrela, vezes a resistência. E vamos aqui, vamos lá, 10 amperes vezes, vamos lá, 22 amperes, que é uma corrente bem alta, vezes 10 ohms. Vai dar 220. Então, nossas fórmulas estão corretas. Ah, eu vou mudar aqui, vou colocar 12 por uma corrente de 0,5. Ó, já vai dar aqui, ó, 24 ohms. Então, todas as operações, e nós fizemos aqui, nesse primeiro momento, uma calculadora que calcula a primeira lei de Ohm. Vocês podem ver que tem outras planilhas aqui, outras tabelinhas. Isso a gente vai ver no decorrer da aula, tá bom, gente? O importante é que nós tenhamos aqui a primeira lei de Ohm compreendida. É só a divisão e soma. Vamos para a segunda lei de Ohm agora? Vamos lá. Segunda lei de Ohm, ela vê o quanto de resistência tem um determinado material. Por exemplo, aqui nós temos uma linha de ouro, de cobre, de prata, um condutor, um fio de eletricidade. Pode ser um bitola de 2,5, 25, independente. Cada material, conforme a sua área e sua bitola, ele tem uma resistência elétrica diferente. Então, muda a área, muda o comprimento dele. Porém, existe uma propriedade física que muda de acordo com o material. Você pode ter 1 km de fio de prata, não interessa. A propriedade, que é a resistividade, que é aquele pezinho que tem ali, ela não muda. Então, nós vamos trabalhar essa propriedade na matemática e ver aonde que ela muda. Então, vamos voltar aqui para a nossa planilha. Olha que tem ali a fórmula. E aqui eu vou procurar, ó, resistência de um condutor. Vamos usar aqui o de cobre, 1,72 vezes 10 na menos 8. E vamos escrever aqui no nosso Google Spreadsheets. Então, a resistividade aqui vai ser 1,72 Ezinho na menos 8. Vamos ver se dá certo. Não vai dar porque eu não coloquei o sinal de igual na frente, mas agora vai dar certo. Olhem lá. Vamos aqui analisar que ele está com um comprimento de 50 metros de fio de cobre. E a área dele é a bitola que a gente vê comercialmente. Normalmente ele vem em milímetros quadrados, mas aqui está em metros quadrados. Então o que nós temos que fazer? Converter. Aqui eu já fiz uma conversãozinha. Ele já está em 2,5, então eu vou copiar aqui, ó, 2,5 e na menos 6.
E vamos ver quanto que vai dar aqui, ó. Vamos colocar o sinal de igual. Opa, coloquei no 4 que não deveria aqui. Gente, calculando aqui, vamos dar uma olhadinha ali de novo na lei, ó. R é igual a permissividade vezes o seu comprimento, que é o L, dividido pela AD. Então vamos copiar essa fórmula ali, vamos colocar ela ali dentro da nossa planilha. Então vamos lá, sinal de igual. Então a resistividade, coloquei ali, cliquei no B8, vezes. Então aqui nós vamos fazer agora a divisão. A divisão é L dividido por A. Quem que é o meu L? É o comprimento. L dividido por A. O A, observe que ele já está convertido para metros quadrados. Nós não podemos colocar o 2,5 ali, porque ele vai dar um valor muito grande. Então eu tenho que converter ali para metros quadrados, tá bom? Então eu poderia aqui fazer para ele automatizar, para colocar milímetros quadrados? Poderia. Eu já vou fazer esse procedimento para vocês entenderem como pode ser feito. Beleza? Então aqui nós temos a nossa resistência aqui, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui que ele vai colocar em que ele tem 1 por metro, né? Essa unidade aqui já é fixa, mas vamos fazer aqui para milímetros quadrados, para não precisar ficar convertendo. Então eu venho aqui na fórmula e vou colocar aqui, ó, esse B10, onde é a área, eu vou colocar o elevado na menos 6. Vamos ver se vai dar certo. Não deu. Aqui não deu certo. É um bugzinho do Excel. B10. Essa versão do spreadsheet eu já não estou conseguindo fazer aqui. Ele não faz. No Excel normal ele faria. Mas é um princípio básico ali que nós vamos alterando. Então eu posso fazer aqui por milímetros e fazer aqui automático, mas eu teria que fazer uma conversão antes. Beleza, gente? Então aqui vou ficar devendo essa para vocês. E no milímetros quadrados nós vamos manter aqui o metro quadrado, nós vamos ter que converter. Eu poderia fazer uma nova célula aqui para fazer a conversão, poderia, mas não vamos mudar o princípio. Gente, vamos agora continuando com alguns princípios conhecidíssimos que são o circuito série e o circuito paralelo. O circuito série é o mais tranquilo de compreender. Nós temos aqui dois resistores em série, ou significa, um é seguido do outro. São vários resistores, um seguido do outro. Quando nós temos um circuito série, que é um seguido para o outro, em sequência, os resistores vão se somar. Então nós vamos abrir agora um simulador. Vamos aproveitar aqui que a planilha já está aberta e vamos aqui para esse simulador. Perceba aqui que nós temos um circuito série. Aqui nós temos um resistor no lado do outro. Tá bem? A soma do resistor equivalente deste circuito é 5K, porque cada resistor desse vai se somar. E aqui na nossa planilha, nós temos uma equação aqui, uma matemática, para os circuitos equivalentes. E ela é bem tranquila. Eu vou colocar aqui, observem, igual, e vou usar o comando sum, que seria o comando soma. E vou fazer isso daqui, ó, vou puxar. Ele vai somar todos os componentes que eu tenho ali. Digamos que eu tenho aqui um resistor de 5, um resistor de 10, um resistor de 12, 13, 15, 8. Então ele vai somando. O comando ali do circuito série é muito simples, vocês podem ver ali. É um circuito que um resistor está seguido de outro, tá bom? Esse simulador eu vou passar para vocês e aí quando a gente for ver o circuito paralelo eu vou ensinar para vocês como funciona. Vamos aqui parar o nosso sistema. Opa! Aqui eu vou apagar aqui para vocês.
para depois nós fazermos o circuito paralelo aqui. Tá bom, gente? Não tem muito segredo. E vamos aqui dar uma olhada no circuito paralelo. O circuito paralelo, eles são quando os resistores estão em paralelo, ou seja, eles passam seguidos. Aqui nós podemos ver os resistores em paralelo. O que complica no resistor em paralelo é a matemática dele. O resistor em paralelo ele é mais complexo matematicamente falando. Então eu tenho que fazer uma divisão pelo inverso de cada um. É complicado explicar isso para vocês, ainda mais estando num sistema de EAD, mas eu vou tentar ser o mais prático possível utilizando a planilha, utilizando as fórmulas que nós temos à nossa disposição. Gente, matemática é isso, nós temos que trabalhar, não adianta pular etapas, tem que ser no step by step, senão nós não vamos compreender, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa planilha e vamos para o nosso simulador primeiro para nós vermos como fazer isso. Então eu venho aqui no meu simulador, venho aqui em Draw, Add Resistor. Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Beleza, coloquei os resistores em paralelo. E agora aqui eu vou colocar uma fonte. Vamos colocar aqui. Opa, deu bug. Vamos colocar mais uma aqui. E vamos colocar aqui uma fonte. A de wire é a linha, então vamos colocar de ponta a ponta, nós não podemos falhar nenhum ponto, senão ele já dá erro. Vamos lá. E aqui eu diminuo também. Não que seja necessário fazer isso, mas o meu toque é grande. Ele detectou um loop, seria mais por causa dessa falha aqui. Vocês podem ver que o sistema aqui ele é bastante detalhista. Então ele não ficou... Ó, agora funcionou. Aqui nesse simulador eu posso funcionar e parar aqui no Run Stop. Vamos parar ele aqui e eu posso mudar a tensão elétrica. Vamos colocar aqui 100 volts. Podem ver que vai funcionar muito mais rápido aqui, que essa daqui é a velocidade dos elétrons. A quantidade varia conforme a corrente, mas a velocidade continua igual. Então, pessoal, o simulador já informou, já deu essa informação. Então, aqui eu tenho vários outros componentes que eu posso colocar. As entradas e saídas, chips digitais. Então, esse simulador é gratuito, encontramos na internet, mas ele é muito em conta. E aqui nós temos todas as informações que eu preciso. Aqui do circuito. Observe aqui, ó, ele vai me dar a potência dissipada, quantos amperes, a resistência que eu tenho sobre ele, que é a resistência que ele tem de 250. Olha, mas 250, mas eu tenho os resistores de 1K aqui, ó. Eu tenho o resistor de 1K, quer dizer que é de 1000 ohms. Então, agora nós vamos calcular para achar. Então, eu estou colocando meu mouse aqui, passando em cima, ele já me dá todas as informações. Então, esse resistor, esse sistema ali, ele é bem tranquilo. Eu não preciso colocar multímetro aqui, porque ele é um simulador mais de fenômeno, para entender o fenômeno. Mas perceba que eu vou passar de novo meu mouse aqui em cima. Olhem aqui, e ele já me dá a informação. 400 mA do circuito, da fonte, né, que ela está gerando. A tensão que ela sai, a resistência total e qual que é a potência dissipada, que é 40 watts. Vamos agora calcular aqui se ele está dando certo. Aqui ele dá 250 ohms. Será que essa informação é verdadeira? Vamos calcular aqui, vamos verificar, vamos fazer um simulador. Eu vou fazer aqui, depois eu só vou colocar os valores. Então, eu vou fazer a seguinte fórmula. Observem, prestem atenção, porque essa fórmula pega muita gente. Igual 1 dividido
E agora eu vou fazer o seguinte, dentro de parênteses, 1 dividido por H é H8. Isso daqui, gente, só faltou um parênteses aqui, ó. Se chama soma inversa. Porque eu vou somar o inverso de cada número. Eu vou fazer o seguinte, ó. 1 dividido H9 mais 1 dividido H10 mais, entre parênteses, 1 dividido H11. Gente, fecha o parênteses aqui. Ele dá os valores aqui, vamos colocar aqui 1000, 1000, 1000, 1000, 250. Agora vamos explicar o que aconteceu aqui. Opa, eu estou na frente aqui. Eu vou me mudar aqui, vou um pouquinho para o lado. Vamos aqui para o lado, aqui, ó. É legal flutuar aqui às vezes. Mas o que acontece aqui? Eu fiz uma soma inversa. Vamos analisar essa fórmula com calma. Vamos aqui olhar 250. Vamos olhar aqui a fórmula do paralelo. Aqui no paralelo, observe a fórmula em cima. É 1 dividido por tudo. 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3, mais 1 dividido por... até dar infinitas resistências em paralelo. No sistema paralelo, a gente usa a modelo matemático chamada soma inversa, que é um princípio físico que foi descoberto ali quando foi estipulada a lei de Ohm, e nós temos que usar isso a nosso favor. É um pouco mais chato, porque você vê, pô, mas o série é só somar tudo? É, mas o paralelo também é só somar. Só que antes de somar, nós temos que fazer o inverso, significa dividir 1 pelo resistor, ou seja, fazer a inversa. O resistor é 10, então eu faço 1 dividido por 10. E depois eu vou fazendo os outros procedimentos matemáticos. É um pouco mais chato, mas não é difícil. Tem que prestar muito atenção para não errar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui, ó. Eu tenho 4 resistores. Vamos dar uma olhadinha no meu simulador que eu vou mudar alguns valores dos resistores lá. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui eles estão todos iguais. Eu vou colocar aqui 500, apply, ok, 50, apply. Esse eu vou deixar um K e vamos deixar aqui 90. Apply, ok. Uma dica para vocês. Quando existe uma diferença muito grande das resistências, a tendência é que prevaleça o menor valor. Aqui nós temos dois resistores relativamente altos, uma diferença de 10 para 1, e dois mais baixos aqui, que é o 90 e 50. Então ele vai ficar um valor entre 90 e 50 ali. Vamos ver, vamos colocar ali na simulação para ver esse valor. Vamos ver quanto que dá aqui na bateria. Aqui ó, ele dá 29.316. Então ele dá 29,316. Seria mais ou menos o paralelo do 50 com 90 ali. Mas nós vamos fazer todos esses valores. 550.090. Vamos lá, 550.090. Olhem aqui, ó, que coisa linda. Tá bom? Agora vamos deixar todos esses aqui iguais. Ó, vamos deixar todos, vamos deixar todos. Pode ser 500. Ok. Ok. O que vai acontecer? Quando são todos iguais, existe uma propriedade em que ele vai dividir por 4. Ó, são 4 resistores iguais. Então o que ele vai fazer? Ele vai dividir esses resistores por 4. Vamos ver se isso vai dar certo na matemática, vamos analisar. Então, ó, se eu tiver 3 resistores em paralelo iguais, ele vai dividir por 3. Se eu tiver 2 iguais, ele vai dividir por 2. É uma propriedade matemática, mas nós vamos ver na nossa planilha ali que nós fizemos agora. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro aqui na bateria. Ó, ele vai dar 125. Quanto que é 500 dividido por 4? 125. Vamos colocar aqui e ver se vai bater. 500. Agora vamos fazer um teste.
Eu vou calcular aqui primeiro na nossa planilha, colocando um resistor bem abaixo. Esse resistor aqui tem 5 ohms. Olhem que ele vai ficar um valor bem próximo a 5, 4,854. Por que ele vai ficar um valor bem próximo a 5? Vamos estudar isso daqui agora na física. Ó. Vamos colocar aqui esse resistor aqui 5. Olhem aqui, ó. Ele dá muito pouco próximo a 5. Porque existe um princípio físico em que a eletricidade sempre vai buscar o caminho mais fácil. E quando existe uma resistência muito alta e uma outra muito pequena, a tendência é que ele fique buscando o caminho mais fácil. Vamos ver se esse simulador mostra alguma coisa? Não, ele não. Ele faz uma simulação igual aqui, mas se fosse, digamos, uma simulação um pouco mais, digamos, realística, próxima à realidade, nesse último aqui ia estar passando quase toda a corrente, e muito menos ia passar por aqui. Ia passar muito mais por aqui. Então, é algumas questões que nós temos ali no matemática. O simulador não é perfeito, mas para um simulador gratuito está ótimo. Nós temos que agradecer ter ele à nossa disposição. Pessoal, os princípios são esses. A planilha vocês vão ter que fazer ela. Eu só vou levantar aqui mais algumas observações a respeito da nossa planilha para que vocês possam definir ela melhor. Aqui, mas eu quero colocar mais valores de resistores. Então eu tenho que colocar aqui mais, digamos, fazer uma soma. Vou colocar mais um resistor aqui. Mais 1 dividido por H12. Infelizmente, esse modelo eu não achei nesse tipo, porque é uma versão gratuita. E tudo que é de graça é um pouco mais limitado. Que nem eu falei ali o exemplo do Excel ali que me deixou na mão, vacilo meu. Mas no Excel, por ser uma ferramenta paga, né, eu sei que nem todo mundo paga pelo Excel, né, seus danados. Mas, por ser uma ferramenta paga, ela tem um pouco mais de facilidades. Essa é uma ferramenta gratuita, então ela é mais limitada. Dá para fazer tudo que faz no Excel? Faz, mas é um trabalho manual a mais. É mais trabalhoso. Não quer dizer que seja mais complexo, tá bom? Então nós temos aqui uma limitação. E aqui nós não temos nenhum comando que eu possa fazer uma soma inversa de tudo, como seria o Excel. Então eu tenho que fazer no braço. Eu vou ter que fazer dividir uma a uma dessas células e fazer a soma inversa de tudo. É chato no começo? É. Mas eu peço que vocês, e até não peço, é um desafio para vocês, vai contar a pontuação, vocês montarem essa planilha, tá bom? Eu quero que vocês montem, tirem fotos, coloquem no grupo, coloquem no Instagram da escola, vamos compartilhar e vamos divulgar que vocês estão trabalhando, que o negócio não parou. Então, gente, são os princípios matemáticos. Hoje nós vimos o circuito série e o circuito paralelo. Falta ver um pouco mais a fundo o circuito misto. Nós não vamos abordar hoje porque é um pouco mais complexo, mas é importante que vocês tenham compreendido o que é um circuito sério e o que é um circuito paralelo. E esse simulador eu vou passar o link para vocês, para que vocês possam dar uma brincada, e eu quero que vocês estudem, até vai ter alguns experimentos, algumas atividades que vocês vão fazer usando ele. É um simulador muito bom, muito didático, e antes de ir para a prática mesmo, mexer no protoboard, é muito bom que vocês tenham conhecimento dele. Tá bom, gente? Então, uma ótima semana a todos, um bom final de semana, que tenham bons estudos. Valeu!